Olá a todos! Hoje vamos apresentar o livro Camilo Castelo Branco, Se Não Posso Escrever, Não Poderei Viver, escrito por João Manuel Ribeiro e ilustrado por Lisbeth Ponce de Leão. Esta é uma obra publicada pela Tropelias e Companhia e editada pela editora 30 por uma linha. Este livro integra a Norte Pontual, um programa de apoio da região Norte que pretende impulsionar ações culturais de interesse para a região. Conta também com o apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Vamos então conhecer melhor este projeto que reinventa um dos maiores nomes da literatura portuguesa. Então, boa tarde, Dr. João. Desde já queria perguntar o que é que levou a escolher o Camilo Castelo Branco, uma figura muito importante no nosso país, e o que é que o levou a escolher esta personalidade para o tema deste livro? Este livro sobre o Camilo Castelo Branco é a minha quinta biografia para crianças. A primeira que eu escrevi foi sobre o Amadeu de Sousa Cardoso, e eu lembro-me que quando comecei a fazer investigação para a biografia do Amadeu de Sousa Cardoso, lembro-me de ter encontrado uma frase que dizia assim: escrever uma biografia é estar perigosamente perto da vida de alguém. Eu tive muita dificuldade, porque esta frase impactou-me logo desde o princípio e eu fiquei um pouco temeroso sobre o resultado. Mas a verdade é que eu gostei muito de escrever essa biografia. Depois, a seguir, escrevi uma sobre o Raul Brandão, depois escrevi uma sobre o Ilídio Sardoeira, depois escrevi uma sobre o Fernão Mendes Pinto, e portanto esta é a biografia sobre o Camilo. A razão é, a razão é simples, portanto, conclui este ano, em 2025, cumprem-se 200 anos sobre o seu nascimento, e há aí um movimento muito grande para celebrar, para revitalizar, para trazer ao presente a vida e a obra do Camilo, e eu pensei, por que não escrever uma biografia para crianças? É uma forma de darmos a conhecer o Camilo Castelo Branco às crianças de hoje. Muito bem. A outra pergunta que eu tinha era, ao escrever uma obra biográfica para leitores mais jovens, como equilibrou o rigor histórico com uma narrativa acessível? Porque isto pode ser complicado. Pois, esse de facto foi o desafio. Claro que não estou aqui a fazer uma biografia no sentido estrito do termo, estou aqui uma biografia alargada. ah, no fundo, é dar a conhecer aquilo que podíamos designar os traços gerais da vida do Camilo Castelo Branco. Eu dividi esta biografia em 7 capítulos. O primeiro capítulo chamei-lhe O Menino Camilo, para falar um pouco da infância, do facto de ele ter perdido a mãe, depois ter perdido o pai, ter ido viver com uma tia. Depois, um segundo capítulo chama-se Um Jovem Irrequieto, porque de facto, sem pai, sem mãe, com algumas dificuldades financeiras, não foi fácil a juventude do Camilo, mesmo em termos de estudos, ele nunca se adaptou muito bem à academia, ele é quase um autodidata. Depois, no terceiro capítulo, fala sobre o Camilo e o amor. Ele andou a percorrer vários caminhos do amor até encontrar a Ana Plácido, que é um amor proibido. Depois, no quarto capítulo, um escritor sem descanso, porque ele efetivamente escreveu imensos livros. O grande público em geral conhece 3 ou 4 títulos, mas ele escreveu 200 e tantos livros. Depois, o quinto capítulo, na prisão e na escrita, e aqui assume particular relevo o Amor de Perdição, que é um romance que, de certo modo, retrata o seu amor e a sua paixão pela Ana Plácido, que era uma senhora por quem ele se apaixonou, que era casada e que foram viver juntos, e há 200 anos atrás isso era problemático, obviamente. Depois o sexto capítulo é Camilo e o seu tempo. É importante também, uma vez que são 200 anos, as crianças e os jovens perceberem que estamos aqui a falar de tempos diferentes dos tempos de hoje. E, finalmente, o capítulo final, que é o fim de um romance, o modo como ele escolheu morrer porque não podia escrever. Vamos dizer assim, daí o subtítulo do livro, se não posso escrever, não poderei viver. É assim, são 7 capítulos que oferecem o panorama geral da vida do Camilo Castelo Branco, que eu julgo que será acessível às crianças e aos jovens de hoje. Uma última questão era o que representa Camilo para si enquanto escritor e enquanto figura de cultura portuguesa? O Camilo representa para mim um grande exemplo de escrita. Ele
viveu da escrita, ele viveu para a escrita, ele não teve medo de abordar diversos temas, ele não teve medo de, de falar sobre o seu tempo, sobre as pessoas, os problemas do seu tempo, e penso que isso, nesse aspecto, é um exemplo para todos nós. Mas a mim, a parte que me toca mais é o facto de ele ter vivido da escrita. E, portanto, ele escrevia para viver, escrevia para jornais, escrevia os seus livros para poder subsistir, ele e a sua família. Deixa-me só dizer uma coisita final. Sim, sim. Esta biografia do Camilo foi um projeto apresentado pela Tropelias e Companhia, Associação Cultural, da qual eu sou presidente, a um programa Norte Pontual, um programa da coordenação da CCDRN, e como o tema este ano eram os 200 anos do nascimento do Camilo, a associação entendeu que valia a pena concorrer e que eu podia escrever a biografia, e portanto este projeto, vamos dizer assim, é um projeto da Tropelias e Companhia Associação Cultural, com o apoio da CCDRN e publicado, editado pela 30 por uma linha. Bem, muito obrigada. E a seguir vamos falar com a ilustradora Eu é que Lisbeth. agradeço. Obrigado. Obrigada. Olá, bem-vinda, Lisbeth. Então vamos começar com a entrevista da Lisbeth. Já fizemos com o João, por isso, começando pela primeira questão, que é ilustrar Camilo Castelo Branco é um enorme desafio. Como é que abordou visualmente uma figura tão intensa e marcante? Olá, para mim é um grande prazer estar aqui hoje e também foi um grande prazer ser parte deste livro tão importante, porque obviamente representou um grande desafio como ilustradora, porque por um lado tinha a responsabilidade de ilustrar uma figura real que também é uma figura tão importante para a vida dos portugueses, da cultura em Portugal, da literatura, não só em Portugal, também para o mundo. E pronto, era preciso representar, de um lado, as características físicas, com um estilo que fora também atrativo e interessante para as crianças. E por outro lado, também estava todas as partes e as diferentes etapas da vida que o autor também representa em cada um dos capítulos do livro. E um dos principais desafios foi precisamente que eu devia criar uma ilustração por capítulo, e isso significa que não era uma ilustração que representara uma cena em específico, sino mais bem devia representar toda uma etapa da vida do Camilo Castelo Branco. E assim foi como a solução que encontrei foi, depois de ler cada um dos capítulos, centrar-me sobretudo nas emoções mais significativas, mais importantes que se transmitiam em cada um dos capítulos, e isso foi o que representei, a emoção mais grande que para mim significou cada um dos capítulos, porque também o estilo literário é muito, para mim, foi muito lírico, emotivo, e de alguma maneira tratei de representar isso com metáforas visuais, com símbolos, com elementos que puderam de alguma maneira sintetizar o que foi a vida e a obra do escritor Camilo Castelo Branco. Já que estamos a falar sobre ilustrações, a minha próxima questão era
se houve alguma ilustração que tenha sido particularmente difícil, algum capítulo que foi mais difícil ilustrar, como é que foi? Poder falar do último capítulo, a ilustração final do livro. Obviamente, como trata-se de uma biografia, o último capítulo fala da última etapa da vida do Camilo Castelo Branco. E neste capítulo eu preferi centrar-me, obviamente, no legado e por isso representei um bocado o que poderia ser através de uma ilustração mais conceptual, mas que pudera também ser interpretada por crianças com uma imagem de um livro aberto, e do livro saem folhas, saem diferentes imagens, figuras que de alguma maneira representam o que quedou, o legado deste escritor, que eu penso que a ideia também do autor é de criar essa motivação, essa emoção nos leitores mais novos, de continuar a conhecer um bocado mais sobre esta personalidade. E também foi a minha ideia de tratar de transmitir esta ideia do autor. Como última questão, eu queria saber como é que foi o diálogo artístico com o autor, com o João, se o texto influenciou diretamente as ilustrações, as imagens, como é que foi? Como é que foi a junção do texto com a ilustração? Bem, a primeira coisa que poderia dizer é que o primeiro correio que eu recebi do autor, do João, o Manuel Ribeiro, foi que me desafiava para criar as ilustrações deste livro, porque obviamente foi assim, foi um desafio. E eu obviamente aceitei, porque era para mim uma grande oportunidade. E quando li o livro também senti-me muito curiosa por aprender um bocado mais sobre a obra desta figura, deste autor. E a partir dali, as primeiras ideias o primeiro que mostrei ao autor foi a capa do livro. Ele gostou muito da capa, mas sugeriu-me uma coisa que para mim foi muito importante, que foi incluir na imagem do Camilo os óculos. E obviamente isso foi muito importante para... É um símbolo que obviamente hace que seja muito mais reconhecido. E sim, a comunicação foi bem, sempre foi focada no complementar. E a partir dali eu senti-me muito feliz a partir da primeira imagem que mostrei ao autor, porque ele ficou contente, ficou feliz, e eu também, porque já senti-me mais confortável para continuar com o resto, e finalmente eu acho que o resultado foi positivo. Da minha parte, eu sinto-me muito contenta com o resultado. Não, está incrível, Lisbeth, de verdade. Foi um Obrigada. trabalho muito bem conseguido e muito obrigada pela entrevista e pelo teu tempo. Obrigada a vocês. Muito obrigada ao João Manuel Ribeiro e à Lisbeth pela conversa e por nos apresentarem este livro. Fica o convite para descobrirem mais sobre esta obra, que aproxima os jovens leitores a este fascinante escritor da nossa cultura portuguesa.